Os anos 90 foram uma década de pura adrenalina e transformação no fisiculturismo. Testemunhamos o adeus glorioso de uma lenda, o surgimento avassalador de um novo padrão de massa muscular e, no final, a ascensão chocante de um campeão que transformou o esporte. Prepare-se para mergulhar nas histórias emocionantes de Lee Haney, Dorian Yates e o início da era de Ronnie Coleman, os gigantes que moldaram o Mr. Olympia e deixaram um legado imortal. Os gigantes inesquecíveis do Mr. Olympia nos anos 90. Hoje, vamos embarcar em uma jornada eletrizante. De volta aos anos 90. Uma década que não apenas marcou o calendário, mas redefiniu o que era possível no palco do Mr. Olympia. Preparem-se para reviver momentos de glória e testemunhar a ascensão de lendas. O adeus triunfal de Lee Haney e suas conquistas. Nossa história nos anos 90 começa com o final de um reinado sem precedentes. Lee Haney já era uma força da natureza, com 7 títulos de Mr. Olympia em sua coleção. Em 1990, Haney subiu ao palco determinado e conquistou sua 7ª vitória consecutiva, um feito que parecia inatingível. Mas Lee ainda tinha uma carta na manga. Em 1991, em Orlando, Flórida, diante de uma plateia extasiada, ele fez história, garantindo seu 8º e último título de Mr. Olympia, superando o lendário recorde de Arnold Schwarzenegger. Com essa vitória monumental, Lee Haney se aposentou, deixando um legado de 8 títulos consecutivos, uma marca que por muito tempo permaneceu intocada e abriu as portas para uma nova era. A ascensão de Dorian Yates, 1992-1997. Com a saída de Haney, o mundo do fisiculturismo esperava ansiosamente por um novo campeão. E ele veio da Inglaterra, com um físico que chocaria o mundo, Dorian Yates. Conhecido como The Shadow, a sombra. Ele trouxe uma intensidade e uma densidade muscular diferenciada para a época. Sua filosofia de treinamento permitiu-lhe construir um físico incrivelmente massivo e detalhado. Dorian Yates conquistou seu primeiro Mr. Olympia em 1992, impondo-se sobre os competidores da época e inaugurando seu próprio reinado. Ele dominaria o palco por 6 anos, de 1992 até 1997. Cada ano, Dorian aparecia maior, mais denso e mais definido. Seu duplo bíceps de costas era uma obra de arte, e seu condicionamento era implacável. As vitórias de Yates em 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 solidificaram sua posição como o pioneiro da era Mass Monsters. Ele elevou o padrão do que era possível em termos de tamanho muscular e influenciou uma geração inteira de fisiculturistas. Lesões o forçaram a se aposentar em 1997, mas seu impacto no esporte foi duradouro. Ele provou que a intensidade e a densidade poderiam superar a estética clássica, abrindo caminho para os físicos ainda maiores que surgiriam. Enquanto Haney e Yates reinavam, os anos 90 foram palco para outros fisiculturistas incríveis, que constantemente desafiavam os campeões e encantavam as multidões. Nomes como o carismático Shawn Ray, o simétrico Kevin Levrone, o estético Flex Wheeler e o massivo Nasser El Sonbati estavam sempre na disputa pelas primeiras posições, proporcionando confrontos memoráveis e elevando o nível da competição. Eles representavam o auge da estética e da massa, contribuindo para a emoção e a popularidade do Mr. Olympia. O início de uma nova era, Ronnie Coleman, 1998. Então, no final dos anos 90, o mundo do fisiculturismo testemunharia uma mudança sísmica. Um policial do Texas, com um físico que desafiava a compreensão. Ronnie Coleman, ele já vinha competindo e mostrando seu potencial. Mas em 1998, no Mr. Olympia em Nova York, Ronnie Coleman chocou o universo do fisiculturismo, conquistando seu primeiro título de Mr. Olympia. Sua vitória não foi apenas uma surpresa. Foi o prenúncio de uma era de domínio sem precedentes. Ronnie trouxe uma combinação de massa muscular, condicionamento extremo e vascularização que parecia de outro planeta. Sua vitória nesse ano marcou o início de um reinado.
Foram 8 títulos seguidos, igualando o recorde de Lee Haney. A ascensão de Ronnie Coleman nos últimos anos é a cereja do bolo dessa década espetacular. Ele não apenas venceu o Mr. Olympia, ele transformou o esporte, elevando o nível da musculatura a patamares nunca antes imaginados. Seu legado de trabalho duro continuam a inspirar milhares de pessoas pelo mundo. Os anos 90 foram, sem dúvida, uma década de ouro para o Mr. Olympia. Vimos o fim de um reinado glorioso, o domínio de um novo padrão de massa e o início da era de um dos maiores campeões de todos os tempos. Lee Haney, Dorian Yates e Ronnie Coleman, nomes que ecoam na história do fisiculturismo e que nos lembram da paixão, dedicação e superação. Se você gostou desse vídeo, junte-se a nós e inscreva-se em nosso canal.